O número de reclamações sobre cancelamento de voos cresceu quase 40% só nos primeiros 15 dias desse ano aqui, na comparação com os primeiros 15 dias de dezembro. A pesquisa é do site Reclame Aqui. Nas últimas semanas, as empresas aéreas suspenderam voos nacionais e internacionais por causa do aumento dos casos de Covid-19 entre os seus funcionários, tripulantes, por exemplo. Nós vamos conversar com esse assunto com a repórter Soraya Lauan, que fala com a gente ao vivo, direto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Oi, Soraya. Oi, Colombo. Bom dia para você novamente, bom dia a todos. Olha, esse levantamento, como você disse, realizado pelo Reclame Aqui, analisou as reclamações feitas nessa primeira quinzena do mês de janeiro deste ano em 33 companhias aéreas, tanto internacionais como as nacionais. E eles fizeram também um recorte das 3 principais companhias aéreas aqui do Brasil. Portanto, do total, então, as reclamações aumentaram 37,64% entre o primeiro dia de janeiro até o dia 16, se comparado aí com o mesmo período do que foi dezembro do ano passado. Para vocês terem uma ideia, naquele período, naquele momento do ano passado, foram feitas 3.034 reclamações e em janeiro, nesses primeiros 16 dias, 4.176. E aí entre as companhias aéreas, portanto, aqui do Brasil, as nacionais, a que teve a maior alta e também a que registrou o maior número de reclamações foi a empresa aérea Azul, que nesse primeiro esses primeiros 15 dias, tiveram 1.545 queixas, uma alta aí de quase 200%. A Agência Nacional, a gente lembra, da Aviação Civil, já havia autorizado, inclusive, a operação com menos tripulantes e passageiros para as empresas aéreas por conta do aumento do número de casos de Covid-19 entre os funcionários. E nesses primeiros 16 dias, nesse primeiro mês do ano de 2022, a gente viu uma demanda pelos voos aumentarem. Muita gente sai para viajar nessa época do ano. E aí, por conta dessa falta dos funcionários por estarem positivos, então muitos voos acabaram tendo que ser remanejados, mudados de datas ou então cancelados. Em caso aí de diagnóstico para Covid-19 ou mesmo de influenza entre os funcionários, o que diz que o consumidor tem direito, A reacomodação em outro voo ou ainda reembolso integral dos valores pagos dentro de um prazo de até 7 dias. O consumidor também pode optar pela remarcação da passagem sem qualquer custo. No caso do consumidor, ele mesmo querer cancelar a passagem, aí a empresa aérea tem o direito de cobrar uma multa aí que já está prevista no contrato. Bom, a gente inclusive consultou as empresas aéreas aí sobre esses cancelamentos e como eles estão fazendo, com esses consumidores, passageiros que acabaram sendo prejudicados. Por enquanto, a única empresa aérea que enviou uma nota para a gente foi a Azul, informando que, por razões operacionais, alguns dos voos agora do mês de janeiro estão sendo reprogramados, mas a companhia reforçou aí que mais de 90% das operações estão funcionando normalmente e que os clientes impactados estão sendo notificados dessas alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da ANAC. Inclusive, se o consumidor aí não for atendido nesse período de 7 dias, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor e também da ANAC, o passageiro pode fazer um registro dessa queixa no site do Procon, que é o procon.sp.gov.br. Devolvo para vocês. Valeu, Soraya. Soraya falando ao vivo, direto do aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. Uma situação complicada, Porque as empresas aéreas tendem a afastar os seus funcionários, como está acontecendo com empresas de todas as atividades, O problema é substituir um comandante de avião, Ou um comissário de bordo, um copiloto, um engenheiro mecânico de aeronave. Não é uma substituição comum, não é fácil. Por isso é que fica difícil realocar esse passageiro em outro voo da mesma companhia ou até de outra companhia, porque todas elas estão sofrendo com esse problema, como o mundo todo tem sofrido, Ao mesmo tempo, os passageiros se programam para fazer viagens, pagam as passagens ao longo de um determinado período, especialmente agora, férias de janeiro, quando as pessoas programam para fazer viagem com a família, de férias, além do pessoal que continua trabalhando, viajando a trabalho, As empresas também
não podem deixar essas pessoas no vácuo, né? Mas também não tem como substituir os funcionários que estão sendo afastados. É um momento bem delicado.